Cacos foi um livro de crônicas com que eu estreiei aos 27 anos, que foi publicado pelo Departamento de Assuntos Culturais. Eram crônicas que eram, na realidade, perfis de pessoas. Eu coloquei alguns nomes, alguns de memória, outros não. Eu construí perfis psicológicos e me encanta muito o ser humano. A tia rabugenta, o irmão poeta, a amiga que foi embora uma vez, enfim. E me ficava um pouco um painel das pessoas humanas, como elas são variadas e instigantes. Eu acho que Cacos foi isso, um livro muito fininho, mas eu achava interessante. Havia uma crônica de que eu gostava particularmente, Tia Maria, que falava de uma solteirona, aspas, que era ácida, incisiva e repelia pessoas como quem repele mosquitos. E eu acho que foi a melhor crônica do livro, foi a escrita com mais tensão e leveza também. Depois escrevi Quem é Você, Manuel Bandeira, crítica para crianças, com Edilma, explicando um pouco a poesia do Bandeira para crianças. Depois eu escrevi Quase Pássaro, poesias. Em 80 era um amontoado de poemas líricos, não é? Um começo assim da consciência de que a poesia não é algo tão só de ver o universo leve no mundo, mas também as contradições. Depois eu escrevi Campo Minado, não é? Cujo poema título é Campo Minado, Coração de Mulher, pise devagar ou não pise. Não é? Era um pouco sobre o universo feminino e as suas contradições. Escrevi 2 livros de crítica, a minha tese de doutoramento em 2000, Palavra de Deus e Memória de Homens, sobre Adonias Filho, e um livro que há muito tempo eu queria escrever, era reunir os meus ensaios críticos, que eu reuni sob o nome de Só ou Bem Acompanhado, porque eu acho que o escritor escreve com o seu estilo individual e com a influência da sua cultura, é uma tensão. O que é meu, o que é da minha cultura, são fronteiras meio permeáveis. Em 2008 eu publiquei uma antologia, que também era um sonho antigo, com poemas de vários livros e poemas novos em película. Eu acho que os meus temas são muito amplos, não porque sejam enormes ou grandes, é porque o universo me encanta, seja o universo humano, seja o universo dos objetos representados, seja a reflexão sobre o que é poesia, o que é poeta, o que é que fazem no mundo. Há alguns poemas metalinguísticos em película de que eu gosto muito. Um deles se chama Meio Tom, em que eu digo que poeta é assim, é meio louco, meio criança, é alguém que nunca tem um espaço muito claro, é um espaço de meio tom. Ele fez a própria paz com lanças de muitas guerras, e seu perfil tem o branco, condensado de cores das lutas necessárias. Ele fez sua paz com lanças de tantas guerras que confundiram o silêncio com o vazio e olhos fechados com ausências imprevistas. E guerreava sem gritos, atirando punhais de palavras nas paisagens barulhentas. Ele fez sua paz depois de tantas guerras que buscava na calçada o momento de sentar-se em uma exaustão silenciosa, fonte fluindo lenta, sem tempo de correr. Sorriso breve no rosto, simulava uma ingenuidade repousante de criança na hora em que, lenta, acorda sem pressa. Sua guerra de palavras parecia estranha, pois andava entre punhais, em um ponto cego, lá, onde não podiam tocá-lo. Um dia, dedo em riste, sorriso condescendente no rosto, disseram-lhe que poetas são assim, meio loucos, meio crianças. E fico feliz, de uma felicidade de crepúsculo, em meio tom. Eu me inscrevi num concurso nacional de ensaios da Academia de Letras da Bahia e enviei minha dissertação de mestrado, que foi sobre o escritor Adonias Filho, tanto minha dissertação de mestrado como minha tese de doutoramento. E tomei uma surpresa, né? Fiquei extremamente surpreendida que eu obtive o primeiro lugar, que foi um reencontro, não é? Eu tenho muitos laços com a Bahia, familiares de lá, e fui premiada num reconhecimento a um trabalho de crítica. E o prêmio me deixou feliz como um menino em dia de aniversário. Quando vou escrever, não é? Eu tenho uma ideia na mente, vou para o computador agora, antigamente eu ia para os meus cadernos, né? Escrevo alguns versos e volto 1 mês, 2 meses, não gosto, refaço. É um refazer permanente. E até eu gostar do resultado final, dura 1 ano, pode durar 2. Enfim, eu escrevo
eu refaço e eu não gosto, e eu melhoro e eu amplio, e anos depois, quando eu retomo o poema, eu ainda dou uma buriladazinha. Eu acho que já é uma outra pessoa que anos depois lê aquele poema. O autor, ele escreve um pouco, né? Com o que ele acha individualmente das coisas, mas também com as influências que ele recebe, com os flagrantes que ele capta. É uma tensão produtiva. Aquela ideia romântica de que o escritor escreve só o que vem à sua cabeça, a expressão só do eu, é uma expressão ultrapassada. Hoje é um eu em tensão com o mundo permanentemente. E eu acho que é uma equação que não se resolve. Ora a cultura força mais você a escrever de um jeito, ora você se impõe e revira criticamente a cultura. Eu acho que é uma tensão que não se resolve, que não tem que se resolver. Você tem sempre que estar brigando com as coisas que você vê, em que você acredita, e também propondo uma visão recortada e crítica do mundo. Não tem que resolver, a gente tem mania de resolver as coisas, né? De botar nas gavetas. De repente, a relação do poeta com o mundo não tem que resolver. É complicada mesmo, tem que ouvir os dois e fazer uma tensão intermediária. Eu gosto muito de poetizar as relações humanas. Eu acho fascinantes, assustadoras e complicadas. Em linhas frouxas de bem-querer, alinhavo tecidos, amados, amigos, antigos ou novos. Caminha sem retas um alinhavo bêbado e feliz, labirinto sem tempo de trilhos que volta, leve ao ponto de origem. Ama-me assim, em tempo de alinhavo, pontos leves e presentes, feito bailarino beija-flor. Aperta-me assim, sem machucar os braços, em tempo de asas necessárias. E se buscares outros tecidos, leva para eles o jeito alinhavado de ser e amar que te ensinei, em linhas frouxas de bem-querer, sem arremate final.